Olá, antes de começar, gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que possam estar acompanhando agora essa apresentação e também os organizadores da Semana de Letras. E meu nome é Alisson e hoje eu vou apresentar o trabalho que já é fruto de 2 anos de iniciação científica e que é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, então espero que vocês gostem. Bem, então, o título do meu trabalho é Descrição Sintática das Orações Subordinadas Adverbiais Condicionais e a orientação é da professora Patrícia de Araújo Rodrigues. O que são as orações condicionais? As orações condicionais seriam um dos subtipos, né, existentes de orações subordinadas adverbiais, e dentre as quais figuram outras orações, além das condicionais, como as temporais, as concessivas e as gerundivas, por exemplo. As condicionais, elas podem ser sintetizadas pelas fórmulas CP, Q ou QCP, sendo que P é a oração condicional e Q é a oração principal. E essas orações são chamadas de condicionais porque, em geral, elas suscitam uma condição para que a proposição expressa na oração principal, a que elas se subordinam, ocorra ou não ocorra, ou mesmo possa ter a chance de ocorrer. As condicionais, elas são mais comumente iniciadas no português brasileiro pelo conector C, mas há outros conectores e conjunções condicionais, como o caso, desde que, contanto que, a não ser que, e entre outros. Então, a gente tem dois exemplos. Se eu ganhasse na loteria, eu largava o emprego, e contanto que chovesse acima da média histórica, os reservatórios de água voltariam ao normal. Então, essas orações sublinhadas são as orações condicionais, com os seus devidos conectores e conjunções. Então, agora, falando das orações condicionais no que se refere à sua sintaxe externa. Bem, para poder falar a respeito da sintaxe externa dessas orações, eu vou precisar primeiro falar um pouco das subordinadas adverbiais como um todo. Então, segundo o Lobo 2013, as adverbiais são as orações que desempenham função equivalente à de adjuntos e que estabelecem uma relação de dependência tênue com a oração principal. E as adverbiais também funcionariam como adjuntos do predicado ou então, em alguns casos específicos da frase. E, além disso, como elas não se tratam de complementos, elas seriam, na maioria dos casos, facilmente elimináveis, sem que isso acarrete a gramaticalidade. Então, a gente tem um outro exemplo. Se fizer sol, eu vou passear. Então, tendo isso em mente da fácil eliminação das condicionais, se eu tiro, então, se fizer sol, eu continuo com uma oração perfeita do português. Eu vou passear. E então, de acordo com Hagman, 2003, Lobo, 2013, entre outros, existem duas subclasses distintas de orações adverbiais e que, portanto, também se aplicariam às condicionais, né, já que elas são um tipo de orações adverbiais. E essas subclasses vão de acordo com a sintaxe particular dessas orações, que são, então, as integradas ou as periféricas. As orações integradas se distinguem por ter maior ligação prosódica e estrutural com a matriz, e elas seriam compatíveis com processos que envolvem focalização. Enquanto que as orações periféricas, ao contrário, então, das integradas, possuiriam menor ligação prosódica e estrutural com a matriz. E, tipicamente, posição inicial, então final, destacada de oração principal. E, além disso, seriam incompatíveis com processos de focalização. Condicionais integradas são introduzidas por C, caso, no caso D e na condição D, enquanto que as periféricas elas seriam, então, introduzidas por desde que, mais o subjuntivo, né, nos verbos, contanto que, a não ser que, e, além disso, aqui também entrariam as condicionais de enunciação, e são testes sintáticos que vão poder
mostrar pra gente que essa distinção existe de fato. Então, eu trouxe apenas 2 testes por falta de espaço e tempo. A gente tem a clivagem. As orações em A serão as condicionais, então, integradas, e as em B, periféricas. E, então, era se eu ganhasse na loteria que eu largava o emprego. Então, funciona bem. Enquanto que em B, era contanto que chovesse acima da média histórica que os reservatórios de água voltariam ao normal. Então, ficaria uma coisa meio estranha, né? E a gente tem o foco do só. Eu largaria o emprego só se eu ganhasse na loteria. De novo, funciona bem. Mas em B, os reservatórios de água voltarão ao normal só contanto que chova acima da média histórica. Então, fica uma oração agramatical. Agora, partindo para as orações condicionais sob a sua sintaxe interna, no inglês existem os chamados main clause phenomena, que a gente vai tratar de agora em diante por fenômenos de oração principal, que se tratariam, segundo Dunkert e Hagman 2012, de fenômenos restritos a orações principais, mas não só a elas. O que fizemos, então, foi tentar entender tais fenômenos apresentados pelos autores, para demonstrar que as condicionais são incompatíveis com os fenômenos de oração principal, e aí checar se o mesmo vale para as condicionais do português brasileiro. E a seguir, a gente vai ver quais são esses fenômenos e como eles se comportam no português brasileiro, mas para ter uma ideia melhor da aceitação gramatical, foi empregada então a intuição de falante, não somente minha, como de alguns outros informantes. Então, a gente tem o fronteamento de argumento, e o exemplo de Dunkert e Hagman é: If these exams you don't pass, you won't get the degree. E a partir daí a gente chegou aos exemplos em português de 6. E antes é importante salientar que esses fenômenos precisavam estar disponíveis para as orações principais, para que a nossa análise fizesse sentido, que graças a Deus aconteceu. Então a gente tem 6A e B. A Maria comprou aquela casa a Maria comprou. Então o fronteamento de argumento ocorre com certeza em orações principais, mas em C e D, se a Maria comprar aquela casa, vai gastar todo o dinheiro do prêmio. Até aí tudo bem. Agora em D, se aquela casa a Maria comprar, vai gastar todo o dinheiro do prêmio. É uma coisa que a gente não produz, né, enquanto falantes. A gente tem a inversão locativa, e aí as evidências são de Nagase 2007, em que a autora relata que a inversão locativa se trataria de um fenômeno de inacusatividade, sobretudo porque existe uma predominância, né, desses verbos inacusativos. E, além disso, a ordem dos componentes sintáticos é sintagma preposicional, verbo, sintagma nominal, sendo que o sintagma preposicional é o locativo e o sintagma nominal argumento, tema e posição pós-verbal. O exemplo de Dunkert e Hagman é: If upstairs live his parents, things will be much simpler. E a gente tem, então, para as inversões locativas do português com as condicionais. Na internet já saíram as notas. Condicional: se na internet saírem as notas, o colégio deve enviar um e-mail avisando. No escritório chegaram as encomendas. Se no escritório chegarem as encomendas, o porteiro recebe. De novo, então, nas condicionais não funciona como funciona para as orações principais, a inversão locativa. A gente tem, então, esse fenômeno chamado proposing around B, e o exemplo é: If present at the party are underage children, they won't be able to show X-rated films. E a questão é que, muito provavelmente, esse é um fenômeno, né, particular do inglês, ou pelo menos inexistente no português, mas de qualquer forma a gente encontrou então um equivalente em Schliemann, 2012, em que o português brasileiro, assim como outras línguas românicas, permitiria a focalização de quantificadores como raros, poucos, vários, entre outros, o que a autora equipara ao proposing around B. E como a gente pode ver, então, os quantificadores podem ser focalizados em orações principais do português brasileiro, mas o mesmo não vale, de novo, para as condicionais. Raros são os candidatos a governador que colocam no topo de suas prioridades os direitos humanos. No entanto, em B, se raros forem os candidatos a governador que colocam no topo de suas prioridades os direitos humanos, temos que protestar até isso mudar. Então não funciona.
A gente tem daí a topicalização do sintagma verbal, e o exemplo de Dankert e Hagman é: If you passed these exams you would have had a degree. E a gente, então, a nossa dúvida era se uma construção como essa seria possível no português brasileiro, e a gente chegou, então, a esse contexto dialógico em que certamente é. Cadê a Maria? Ela já não tinha chegado em casa? Chegado em casa até tinha, mas assim que chegou já saiu de novo. E a gente agora tentando pôr isso numa condicional. Se chegado cedo em casa ela tivesse, poderia ter evitado o incêndio. De novo, uma oração gramatical. Então, agora só recapitulando, as condicionais do português brasileiro apresentam restrições, sim, aos fenômenos de oração principal, assim como as demonstradas por Dankert e Hagman em 2012, para as condicionais do inglês. Quanto às condicionais de premissa, como eu havia dito anteriormente, do ponto de vista sintático, mais especificamente da sintaxe externa dessas orações, as condicionais podem ser organizadas entre integradas ou periféricas. E eu havia mencionado também que as condicionais de enunciação fazem parte das periféricas. Elas são periféricas, na verdade. E uma vez que essas orações se referem ao ato de fala e não à proposição contida na matriz, elas possuem uma ligação menor com a oração principal. Além disso, as condicionais de enunciação podem ser direcionadas tanto ao falante, o prazo termina hoje, se não me engano, quanto ao ouvinte. Se quiser, tem suco na geladeira. E entre as condicionais de enunciação existem diferentes tipos, como Lopes 2009 já elencou, e Hagman 2003 apresenta um tipo de condicional de enunciação que a gente está chamando aqui então de condicional de premissa, que não foi considerado por Lopes, em que a oração condicional opera como uma justificativa, um motivo, para uma pergunta, e que, como a gente vai ver, funciona muito bem em português brasileiro. Se vai chover, então por que a gente não fica em casa? E a gente tem, então, que Dankert e Hagman preveem que as periféricas, e portanto também as condicionais de premissa, não devem produzir efeitos de intervenção dos tipos encontrados nas condicionais integradas, no que se refere aos fenômenos de oração principal. E isso é bem perceptível nos dois exemplos abaixo de Hagman, 2003, em que 17A é uma condicional integrada e 17B é uma condicional de enunciação. Então, if these final exams you don't pass, you won't get the degree. Não funciona. Mas B, if his syntactic analysis we can't criticize, there is a lot to be said against the semantics of the paper. Funciona. E então, dito isso, são os mesmos testes que a gente empregou para identificar que os fenômenos de oração principal não estão disponíveis para as orações condicionais integradas, que agora vão ser empregados aqui para a gente checar se, assim como no inglês, os fenômenos de oração principal estão disponíveis para as condicionais periféricas, representadas aqui então pelas condicionais de premissa. Então, fronteamento de argumento. Se aquela casa Maria vai comprar mesmo, por que ela não aluga para você a casa antiga? Inversão locativa. Se no escritório vão chegar hoje as encomendas, será que a gente não deixa para fazer amanhã o relatório? E vocalização de quantificador. Se poucos são os que estão livres de dar mau exemplo, por que a gente ainda insiste em esperar outra coisa? E, recapitulando, a situação das condicionais de premissa, a gente pode dizer, então, que elas são uma condicional de enunciação, que enseja uma pergunta ou que justificam, explicam, comentam uma questão, que é a oração principal, e, por sua condição periférica, elas são compatíveis, então, com os fenômenos de oração principal. Bem, concluindo, esse trabalho visou o estudo sintático das orações condicionais, mostrando que elas possuem restrições aos fenômenos de oração principal, assim como as apresentadas por Dankert e Hagman, e os estudos futuros devem, então, confirmar as propriedades das condicionais integradas do português brasileiro, além de explicar a distinção observada entre elas e as periféricas. Então, essas são as referências dessa apresentação, e abaixo meu e-mail para contato, e, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Oi, o meu nome é Lara. Oi, meu nome é Isabelle.
Nós somos alunas da UEM e nós vamos apresentar um trabalho chamado Um Estudo Fonológico de Trava-Línguas, e ele foi orientado pelo professor Dr. Edson Carlos Romualdo, que também é aqui da UEM. Bom, então, o que são trava-línguas? Começamos aqui nosso trabalho expondo uma definição do que seria trava-língua. Então, um trava-língua ele é composto por um conjunto de palavras que formam uma frase de difícil articulação. Pode haver concentração de sílabas difíceis de pronunciar e sons que se repetem, mas por ordem diferente. E para complicar ainda mais, eles devem ser ditos de forma rápida e clara. O nome já diz tudo, né? A dificuldade é conseguir dizer do início ao fim sem que a língua trave. São considerados jogos verbais que ajudam a aperfeiçoar a pronúncia e fomentam a disputa saudável entre amigos. Então, resumindo tudo, a rápida sucessão de palavras ordenadas pela repetição dos mesmos fonemas ou de fonemas vizinhos constitui o trava-língua. Bom, então qual é a importância do trava-língua? Por que escolhemos esse assunto para desenvolver nosso trabalho? Separamos aqui dois aspectos que trabalham o trava-língua e em que ele pode ser considerado importante. O primeiro deles é a oralidade. Segundo o Nascimento, o trava-língua faz parte do universo folclórico, constituindo um gênero oral sem definição de autoria. Então, o trava-língua ele faz parte da nossa tradição oral, ele faz parte da nossa literatura folclórica, e por essa razão ele deve ser estudado, ele deve ser discutido, porque faz parte da nossa cultura, faz parte de quem somos. E a autora Nascimento, ela coloca aqui que ele não tem definição de autoria, justamente por ser por vir de uma tradição oral, em que se passa de geração a geração, e que trata-se de um divertimento, geralmente para oferecidos a crianças, em que elas brincam e aprendem ao mesmo tempo. Os trava-línguas também são importantes para a aquisição da consciência fonológica, né? Aí, segundo essa citação aqui, os trava-línguas constituem um ótimo exercício de consciência fonológica, haja vista que esse gênero oral proporciona a reflexão sobre a utilização de elementos linguísticos que vão sendo, no decorrer do processo de alfabetização, reconhecidos por meio do exercício de escrita. Então, os rimas e as aliterações que caracterizam os trava-línguas, do tipo nonsense, né? Porque eles não precisam necessariamente fazer sentido, né? O objetivo dele, como o próprio nome indica, é de criar empecilhos linguísticos e dificuldades de leitura e pronunciação através da repetição sucessiva ou próxima de sons ou palavras. E eles podem estimular a sensibilidade fonológica das crianças, né? Por isso que é importante as crianças terem contato com ele desde cedo. A criança ela vai percebendo que a língua tem uma estrutura sonora que pode ser segmentada de unidades distintas, né? Que são as sílabas, e essas, por sua vez, são constituídas de fonemas, e unidades que repetem e se combinam para construir diferentes palavras, sonoridades e sentidos. Então, qual é o objetivo do nosso trabalho? O nosso trabalho ele tem como principal objetivo analisar linguisticamente o que provoca, do ponto de vista articulatório, essas dificuldades do falante ao pronunciar um trava-língua. Então, por que ele erra? Por que isso acontece? Por que trava a língua? E, para tal, a nossa pesquisa se ancorou em pressupostos teóricos relacionados à fonologia, a partir de trabalhos do nosso próprio orientador, Romualdo, de 2005, e de Silva, de 2002.
O corpus da pesquisa é constituído por 6 gravações, em que em cada uma um falante diferente lê, de forma descontraída e sem preparação prévia, 5 trava-línguas, sendo estes: a aranha arranha a rã arranha a aranha, nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Chega de cheiro de cera suja. A naja egípcia gigante age e reage hoje já. 1 limão, 1000 limões, 1 milhão de limões. Vejamos agora a análise que fizemos desses falantes do ponto de vista fonológico, dos erros que eles cometeram ao pronunciar esses trava-línguas, levando em consideração que foi feito num contexto descontraído, então os falantes não tiveram tempo de preparação, eles simplesmente receberam os trava-línguas e recitaram, e embasado nos áudios desses falantes, nós fizemos a análise fonológica. No trava-língua, a aranha arranha a rã arranha a aranha, nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha, nós podemos observar os fonemas a, re, an, nhen e re. Assim, durante a realização do trava-língua, nós temos o contraste entre os fonemas nasais e os fonemas sonoros. Além disso, a alternância entre re e re é difícil para o falante de língua portuguesa, que acaba não diferenciando mais e errando quando está em contato com o trava-língua. No segundo trava-língua, trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Nós podemos observar a repetição dos fonemas re, te, se, e i, sendo que as vogais e e i se diferem apenas na elevação da língua. Uma é média e a outra é alta. E o fonema re é sonoro, líquido, vibrante, simples. O t é surdo, oclusivo, e o c é surdo, fricativo. E a única coisa que difere as consoantes é o modo de articulação, sendo o re líquido, o t oclusivo e o c fricativo. No terceiro, chega de cheiro de cera suja. Temos a presença dos fonemas g e g, que se diferem apenas entre oclusiva e fricativa. Os fonemas c e x, que se diferem apenas em anterior e posterior. E temos a repetição do fonema e. A língua trava justamente porque é em apenas um traço que cada um dos fonemas se distinguem. O x e o g, por exemplo, só se diferem no papel das cordas vocais. No quarto, a naja egípcia gigante age e reage hoje já. Nós encontramos os fonemas g, a e e. A única semelhança entre esses fonemas é que todos são orais. Mas a repetição do fonema G o torna difícil de ser realizado. O quinto, 1 limão, 1000 limões, 1 milhão de limões, apresenta dificuldades porque ele tem uma sequência com fonemas nasais, o me, o an, o on e o e a repetição de fonemas líquidos laterais, o lê e o lhê. Bom, então como podemos observar na parte das análises, o trava-língua ele é extremamente linguístico. Tudo o que caracteriza ele como trava-língua tem caráter linguístico. Então, o que os resultados nos mostram é que as dificuldades dos falantes na leitura dos trava-línguas e a ocorrência dos erros se dá pela semelhança e pela diferença dos traços distintivos dos fonemas empregados nos dizeres. Então, é muito importante ser analisado os trava-línguas. E é por isso que a gente achou essa pesquisa tão interessante. Porque é uma coisa tão simples, né? É só
algo que faz parte do nosso dia a dia, geralmente quando somos crianças, nos deparamos mais com esse gênero, e que às vezes a gente não se dá conta de quão linguístico ele é, né? De como como a graça dele, de como a brincadeira se dá por uma característica totalmente fonológica. E é isso que o nosso trabalho quis mostrar, mesmo que de uma forma breve, e esperamos que vocês tenham gostado. E aqui estão as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada. Obrigada, até mais. Oi, pessoal, eu sou a Mayara. Eu sou a Larissa. Nós somos estudantes de letras do 7º período e hoje vamos apresentar para vocês o resultado da nossa pesquisa no trabalho de conclusão de curso da disciplina Linguística Histórica do Latim. O tema da nossa pesquisa do trabalho foi como chamamos nossas mulheres e de onde vêm esses termos. A disciplina é ofertada pelo professor Márcio Guimarães e a gente fez a disciplina no 2º semestre de 2019. Então, a proposta de conclusão da disciplina era um trabalho, uma busca etimológica, a gente tinha que selecionar algumas palavras para fazer uma busca nos dicionários. E eu e a Larissa decidimos fazer, antes dessa busca, uma pesquisa sociolinguística curta para entender qual seria a palavra que a gente escolheria, porque a gente queria escolher a palavra que fosse mais usada para falar de mulheres com um comportamento dito promíscuo, assim. Mas a gente acabou não definindo o que seria esse ser promíscuo, deixando isso para os participantes da nossa pesquisa. Então, agora eu vou colocar a nossa apresentação para que a gente possa começar, então, com os dados do trabalho, tá bom? Então, agora vamos à nossa pesquisa. A introdução é mais ou menos o que eu já falei para vocês, que o trabalho surgiu pelo nosso interesse em pesquisar as palavras que remetem ao feminino e a carga que elas carregam. Então, decidimos elaborar essa pesquisa quantitativa e optamos por não delimitar o que seria esse ser promíscuo. Como vocês vão ver, as respostas que nós obtivemos variam um pouco, assim. Algumas delas são mais conservadoras, algumas um pouquinho mais liberais, digamos assim, e outras nem centram muito com o sentido real de promíscuo, ou seja, o sentido que a gente encontra no dicionário, por exemplo. A nossa pesquisa. Então, para elaborar essa pesquisa, nós utilizamos o formulário Google, que seguiu a seguinte estrutura de questões. Então, primeiro, sexo, porque a gente queria fazer essa distinção entre como homens pensam sobre as mulheres e como mulheres pensam sobre as mulheres com esse comportamento. A idade, para ver se tinha alguma questão geracional. O estado e a cidade de origem, porque a gente acredita que, dependendo de cada estado ou cidade, poderiam ter variação no uso da língua, né? Então, poderiam aparecer termos diferentes. Para você, o que seria uma mulher promíscua? Então, cada participante precisaria definir o que é, para a gente poder entender o que essa pessoa tem no imaginário dela em relação a essa palavra, qual a construção que ela tem a esse comportamento e a esse termo. Quais palavras você conhece para se referir a uma mulher que tem um comportamento dito promíscuo? E quais palavras você usa para se referir a uma mulher que tenha um comportamento dito promíscuo? Então, primeiro os termos que você conhece, porque tem muita gente que já ouviu muitos termos, mas acaba não usando. E quais palavras você realmente usa, se você usa alguma palavra e tem algum tipo de julgamento sobre esse comportamento. Então, dos nossos resultados, no total nós obtivemos 138 respostas e foi muito legal porque o nosso formulário ficou no ar por mais ou menos uma semana, então a gente ficou bem feliz com essa quantidade de respostas, sendo 89% de mulheres e 10,1% de homens. A maioria das respostas vieram do público jovem, então entre 18 e 27 anos,
Eu acredito que isso, em partes, se deu pelos meios em que a gente divulgou. Então, a gente divulgou entre os nossos contatos, em alguns grupos que a gente participa. Redes sociais, né? Redes sociais. Ah, tá. Eu acredito que se deu um pouco pelo meio que a gente divulgou, porque a gente divulgou entre os nossos grupos, divulgou nas redes sociais e tentou colocar em alguns grupos maiores para tentar atingir uma quantidade maior de pessoas e uma quantidade e uma variedade maior de estados, e saiu um pouco aqui só da nossa bolha, digamos. Então, obtivemos respostas dos 27 estados do Brasil, mas o Paraná e São Paulo foram os estados que tiveram o maior número de respostas. Então, com 47% das respostas para de pessoas do Paraná e 23% de São Paulo. Nessa amostra, as palavras mais conhecidas e usadas para falar de uma mulher com comportamento dito promíscuo seriam, então, puta, vadia e vagabunda. Então, alguns exemplos de respostas do que seria uma mulher promíscua no imaginário de alguns dos participantes. Então, a gente obteve respostas como: livre, não existe mulher promíscua, existem mulheres que fazem o mesmo que os homens e são condenadas pelos atos. Uma mulher que tem relações sexuais casuais com diferentes parceiros ou parceiras. Uma mulher que busca sexo de qualquer forma, flertando muito diretamente. Para mim, promiscuidade lembra a palavra referida. Para mim, promiscuidade lembra a palavra retirada da Bíblia para descrever um pecado. Então, acho que uma mulher promíscua seria uma pecadora, por ter vários relacionamentos em pouco período de tempo e fazer coisas que não são esperadas para o comportamento de uma mulher. Observação, não concordo com essa visão, até porque não sigo nenhum princípio religioso. Uma mulher que tem comportamento de cunho sexual, não aceitos pela sociedade, ou uma mulher que fica com vários homens. Então, aqui a gente não tem nenhum pensamento mais conservador assim. A maioria são pensamentos mais livres de julgamento mesmo. Embora um ou outro digam que começa dali, né? Uma mulher que tem relações sexuais casuais com diferentes parceiros. Não parece que tem uma carga de juízo assim, muito grande. A origem etimológica da palavra puta. Então, como da coleta que a gente fez e da análise desses dados, a gente percebeu que a palavra mais usada era o termo mais usado, né? Era puta. A gente resolveu fazer o nosso trabalho com base na pesquisa desta palavra, né? Com a pesquisa etimológica da origem da palavra puta, para tentar entender de onde vem, por que essa palavra é usada com uma carga tão negativa, e tentar ver se no masculino ela também traz essa carga. E a gente pretende mais futuramente fazer de algumas outras palavras que apareceram e que a gente acabou não fazendo a busca para o trabalho da disciplina, mas a gente pretende continuar ainda essa pesquisa. Bom, então nós começamos a nossa pesquisa pelo dicionário do João Corominas, de 1985, e o próprio dicionário diz que a etimologia dessa palavra é incerta, mas ele aponta duas prováveis origens, que são essas duas prováveis origens que nós vamos apresentar agora. Bom, então a primeira hipótese da origem etimológica da palavra puta é que essa palavra vem do latim vulgar, putus, que significa menininha ou menininho, né? Isso de acordo com o dicionário do Coromidas, de 1985. A primeira documentação escrita, né, dessa palavra foi no século XIII, né, que foi quando começaram a surgir várias traduções bíblicas, né? E essas traduções bíblicas acabaram aproximando a palavra do latim vulgar putus das palavras meretrix ou scortum, também do latim vulgar, né? Meretrix, de acordo com o Dicionário Escolar Latino-Português do Ernesto Faria, de 1967, meretrix era um termo usado para se referir a cortesãs, enquanto scortum significava tanto couro, né, pele, como prostituta,
no sentido figurado. Então, a gente não conseguiu ter mais informações sobre essas traduções, a gente não sabe o real contexto dessa tradução, mas o dicionário dá essa conclusão para a gente de que foi a partir de uma tradução que a palavra putus, que originalmente significava menininha, foi aproximada a uma palavra com sentido libertino, né? Tá, então, continuando na nossa primeira hipótese, né? No século XV, esse termo aparecia muito na literatura, esse termo aparecia muito na forma escrita e pouco nas conversações formais. E foi o dicionário que nós consultamos aponta também que por conta disso, pode ter sido que a palavra tomou esse sentido pejorativo, por conta das poucas ocorrências nas conversações formais. Né? Então, aqui a gente trouxe uma citação, está escrito em espanhol, não vou me arriscar a ler, mas que diz basicamente que isso de que uma palavra, um termo que signifique menina, se tornar um termo pejorativo é mais comum do que a gente imagina, é comum em todas as línguas do mundo, e em muitas línguas isso foi cristalizado, né? Isso foi firmado. Né? Em português, catalão e occitano, puta é de uso geral, enraizado no sentido pejorativo. Bom, então, né, essa foi a nossa primeira hipótese que nós achamos no dicionário. A segunda hipótese vem também do mesmo dicionário, né? O próprio dicionário aponta essas duas hipóteses, é que a origem da palavra puta vem do latim vulgar também, putidus, ou putida, putido, né? Desculpa a minha pronúncia errada no latim, né? Provavelmente está errada. Né? E o dicionário traz que na Idade Média, a língua francesa utilizou essa raiz, put, para se referir a algo ruim em oposição a alguma coisa nobre, alguma coisa boa. Né? Então, put aire, né? Mau ar, oposto de bon aire, bom ar, né? Esse sentido oposto. O sentido semântico de ambas as ideias são aceitáveis e não existe nenhum obstáculo fonético que impeça nenhuma das supostas origens. Então, ele explora mais a primeira origem em detrimento dessa segunda origem, mas ele também apresenta essa segunda origem, de que a palavra puta já vem dessa palavra que desde o início já tinha essa carga negativa, de alguma coisa ruim. Né? Pode mudar, Mai. Então, a gente foi pesquisar nos dicionários brasileiros, que o Corômidas não é brasileiro, né? Estava em espanhol. E a gente foi pesquisar nos dicionários brasileiros. E nós tivemos pesquisamos no dicionário do Antônio Moraes e Silva, de 1789, que foi uma das primeiras sistematizações do léxico da língua portuguesa. Né? Ele é o dicionário reformado do Rafael Blutot, de 1712, mas ele é considerado um dos primeiros dicionários da língua portuguesa. E nesse dicionário já estava lá registrado a palavra puta, né? E lá estava registrado que puta é classificada como uma mulher que peca contra a castidade com um homem que não é seu marido. A palavra puta no feminino. Enquanto isso, puto, no masculino, era aquele homem dado à prática da sodomia e da masturbação. Então, a gente já vê nesse primeiro dicionário, nessa primeira dicionarização da palavra, o sentido libertino dos dois gêneros, né? Tanto feminino como masculino. Embora o feminino tenha uma carga de julgamento muito maior, né? Do que o masculino. Isso aí. Então, do que a gente sabe atualmente, esse termo puta pode ser usado tanto, então, para falar dessas mulheres com esse comportamento, usado com frequência, né, na nossa sociedade, para falar disso, mas também a gente vê o uso de puta ou puto como uma partícula de intensificação em conversações informais. Então, quando uma pessoa está muito, muito alterada, muito nervosa, a gente fala que a pessoa está puta ou que está puto, né? A gente também percebe que o masculino puto não tem uma carga tão pejorativa quanto o feminino, não traz nenhum julgamento no termo.
E essa carga libertina relacionada à puta, ela então tem uma origem histórica. Então não é de hoje, não é uma coisa só nossa, só da nossa sociedade atual. Historicamente, esse termo já vem acompanhado de todo esse julgamento e de toda essa carga libertina. Então, se tomarmos como verdade a nossa primeira hipótese, a gente pode pensar, né, o que teria levado, então, os tradutores bíblicos a aproximarem menina, né, de prostituta. Então, fica para vocês o questionamento. Que foi também a gente não conseguiu chegar nessa resposta das nossas pesquisas, né? Essa coisa mais contextual para entender sobre o que era essa tradução, né? Então, fica questões para próximas pesquisas, né? E também porque é menina, porque foi... porque a mulher foi, então, associada a isso, né? Porque é um termo que se refere a mulheres, a seres do sexo feminino. Não, porque tinha o feminino e o masculino, né? Putos, putas e putos também. Mas o único termo que sofreu esse processo de se tornar pejorativo foi no gênero feminino, a puta, né? Que significava menina, que virou prostituta. Então fica o questionamento, né, sobre o que levou os tradutores bíblicos a fazerem isso. Bom, então, para finalizar, aqui estão as nossas referências, né, que foi dicionário. Nós só pesquisamos em dicionário. Todos esses dicionários estão disponíveis na biblioteca pública. Não tenho certeza em relação ao Coraminas, que foi o professor que disponibilizou para a gente. Mas todos os outros estão disponíveis na biblioteca pública. Alguns têm que marcar horário para conseguir ter acesso, né? E foi isso, a nossa pesquisa. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa pesquisa. Esses foram os resultados que a gente conseguiu. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem assistido a nossa comunicação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que possam aproveitar e refletir um pouco sobre como a gente usa a nossa língua e como a gente usa ela de modos diferentes quando a gente está falando de homens e quando a gente está falando de mulheres. É isso aí. Obrigada, pessoal.